Vindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Os três. Estamos de volta aqui no Cacique em Cultura, conversando com a Rosângela Coelho. E nós estávamos no primeiro bloco conversando sobre esse sistema todo, né? As pessoas que ajudam a Rosângela Coelho a cuidar desses animais que são recolhidos para tratamento. E claro, né, pessoal, ter uma vida decente, né? Rosângela, quantas pessoas estão nesse projeto com você? Então, a gente tem várias frentes, né? Como a gente não tem apoio nenhum das prefeituras, do poder público, nós temos os voluntários, que são os que realmente, né, ajudam a manter vivo esse trabalho, né? Em torno de 10 voluntários mais direto, que são parte da equipe. Aí tem outros voluntários que a gente faz mutirões, esses voluntários que vão esporadicamente ajudar. E a gente tem os colaboradores financeiros, os padrinhos, a gente tem um sistema de apadrinhamento dos cavalos, dos bois, das ovelhas. Assim, a pessoa, aí ela quer ajudar o trabalho, aí ela é madrinha de um cavalo, né? Ajuda com X por mês e ela recebe foto, atualização do caso desse animal. Então, eu digo que é um trabalho do coletivo. O trabalho começou comigo. Sim, começou comigo em 2015, quando eu resgatei a Xande, por isso que tem o nome Santuário Filhos de Xande, que é uma égua que estava prenhe, e estava com as 2 pernas machucadas e muito magra. Nós resgatamos ela de um assentamento do MST, em Tremembé, a gente negociou a saída dela lá. Daí, a partir daí, eu fui mudando a minha vida para poder, eu prometi, você falou no intervalo sobre a sua relação com o seu cachorro, foi bem parecido com a Xande. Quando eu soube dela, eu já era vegana na época, foi 2015, que ela estava caída em Tremembé. Eu fui até lá e eu olhei para ela. Ela me olhou com um olhar de pavor e ali eu prometi para ela que nunca ia abandoná-la e que a filha dela ia nascer livre. Eu nunca tinha chegado perto de um cavalo na minha vida. Nunca, nunca. Não fazia parte da minha história, nunca montei no cavalo. Mas assim, o olhar dela me tocou e ali nasceu o santuário, foi naquele olhar. Daí a gente resgatou, ela foi para um lar temporário, um sítio de uma amiga. Aí a gente levou para lá, fomos cuidando. E aí eu fui procurar uma chácara para alugar, para poder ir morar com ela, para que a filha dela nascesse lá. E assim foi. Aí a partir daí a gente já mudou 5 vezes. Porque aí vieram mais pedidos de resgate, aí a gente foi resgatando e a gente foi adquirindo conhecimento, aí as pessoas foram se juntando para ajudar. E é isso que eu acho bonito, né? Porque eu tenho isso. Se você está fazendo um trabalho sozinho, você não está fazendo um trabalho bem feito. Sim, exato. Porque o nosso trabalho, todo trabalho, eu acho que tem que ser um trabalho de inspiração, de agregar, do coletivo, porque o coletivo é sempre mais forte. E assim foi. E hoje, claro, outras pessoas já foram para o santuário ajudar, saíram, tem essa rotatividade. E hoje a gente tem essa equipe mais estruturada. Hoje a gente começou numa área de 2.000 metros quadrados. A primeira chácara que a gente alugou. Hoje a gente continua pagando aluguel, mas a gente está numa área de 350 mil metros quadrados. É uma área grande, que requer mais dedicação nossa, e estamos com muito mais animais de grande porte, né? A gente tem, além dos cavalos, a gente tem bois, todos também resgatados. A gente também tem uma vaquinha de 3 pernas, como eu estava te dizendo, que nós resgatamos aqui em Taubaté, aqui no São Pedro, que foi atropelada e deixada também. E assim, tem outros sequelados que são descarte, muitas vezes, das fazendas, né, de leite, sobretudo, que ficam lá doentes, e a gente acaba resgatando esses animais também. Claro, dentro da nossa possibilidade. Pedido de resgate a gente recebe todo dia. É mesmo? E a gente tem que escolher quem a gente vai todos os dias. Não tem um dia que não peçam para a gente resgatar. Às vezes peçam até ajuda para a gente em outro estado, aí a gente se comunica com outras ONGs, outros santuários, para viabilizar o resgate daquele animal. Sim. Então, assim, é sem parar. E a gente precisa levar isso mesmo
para a população, porque a população muitas vezes acha que a gente quer passatempo nosso, não é um passatempo. É a realidade que nós estamos vivendo. A realidade, exatamente. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Vem até como hobby, né? Mas é longe disso. Longe disso, né? Porque eu imagino. Agora, eu fiquei curioso aqui, que há uma relação também que eu gostaria que você contasse, que teve uma grande importância na sua vida e a motivou a proteger os animais, que foi a sua gatinha Poliana Zumi. Isso. Poliana Zumi. Conte como foi essa história. Eu sempre fui apaixonada por gato. Sempre fui, desde criança. E eu lembro que eu era pequena, na casa da minha avó, a gente morava junto com ela, numa chácara aqui em Taubaté, pequena. E tinha gatos lá. E depois a gente se mudou, eu fui crescendo e sempre tinha, assim, uma paixão por gatos. E minha mãe nunca gostou muito de ter animal dentro de casa e tudo mais. Aí eu cometi até uma coisa bem feia. Mas na época minha avó tinha morrido, tinha acabado de falecer. E minha avó gostava de gato. Eu lembro disso. E apareceu uma gatinha que estava num bueiro na praça, perto da casa da minha mãe, da nossa casa. Aí uma amiga levou até em casa, né? Aí eu falei, mãe, a avó gostava tanto de gato, a avó que mandou pra gente. Então foi a primeira gata que eu realmente pude ter, o primeiro animal que eu pude ter. Porque quando era criança, minha mãe não deixava ter um animal de estimação, por falta de recursos e tudo mais. Enfim, então foi a primeira. E eu desenvolvi um amor tão grande por ela, e ela por mim, e a nossa relação era uma relação de intimidade mesmo. E quem tem animal sabe disso. Sim. De ajuda, de intimidade. E eu fui percebendo que o meu amor não era só por ela, né? Eu fui percebendo assim, lógico, quando eu era criança eu tinha muita dó de passarinho que caía do ninho, eu ficava tentando ajudar, eu sempre tive essa relação com os bichos desde criança. E o meu amor por Poliana me fez enxergar esse horizonte que tem, os animais estão sofrendo. Daí eu me tornei vegetariana por conta da Poliana. Eu disse, nossa, mas tem outros animais que estão sofrendo. Isso em 2005. 2005 quase ninguém falava muito disso. Hoje está bem mais amplo, né? E a partir daí fui me tornando vegana. Então a Poliana ela tem uma importância muito grande nesse processo. Que eu digo que é o sentido da minha vida. Não é um hobby, né? Eu tenho absoluta certeza que eu vim para esse mundo para fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu sinto isso, porque os desafios estão tão grandes que eu digo assim, se eu estivesse construindo algum bem para mim, eu já teria desistido. Os desafios, ofensas, perseguições, ameaças, tem um monte de situação. Mas assim... Por que ameaçam? Porque querem os animais de volta? Alguns sim. Para maltratar. Sim, existe uma coisa também do machismo, né? Você retirar um animal... Geralmente, os tutores dos cavalos, eles são homens. E muitas vezes existe uma coisa do machismo também, de uma mulher retirar um cavalo deles, porque está em situação de crueldade, maus tratos, né? Que coisa. E sentem muito desafiados, então você sofre isso. Além de outras ofensas, né? De outros cunhos, justamente querendo diminuir nossa condição de mulher. Como se a gente ouve, desculpa até falar isso, mas falam assim, isso é falta de homem, sabe? Esse tipo de situação a gente tem que ouvir. E não é isso, né? Os animais são desprotegidos, assim como eu acredito muito. As crianças precisam ser protegidas, porque são mais vulneráveis. Os idosos são também, na minha concepção, bem vulneráveis. E eu acho assim, eu tive uma formação católica, embora hoje eu não seja católica. A minha relação com a divindade, com a espiritualidade, era assim, era do amor, sabe? Eu cresci uma catequese que eu me identificava com o amor. Eu via assim, Jesus, Deus amoroso. Mas para mim, amor, ele é compromisso, é a atitude. Então eu vejo por aí, sabe? E eu vejo assim, quem enxerga mais tem mais responsabilidade. Claro.
Quem tem mais força também tem mais responsabilidade. Então, hoje o santuário tem uma grande responsabilidade em relação à mudança desse quadro dos animais. Não só em Taubaté, em todo o vale e fora do vale também, né? Você atende quantas cidades? Olha, difícil dizer, é onde a gente conseguir. Hoje nós temos animais de Taubaté, de Tremembé, de Pinda, de Lorena, de Guará, de São Paulo, de Ubatuba. Então a gente tem animais de várias cidades. Que maravilha, que maravilha. E você participa dos resgates? Alguns sim, É. outros não. Outros a gente ou vai o caseiro, que depende muito, né? Como eu disse, eu trabalho, né, durante a semana. Então eu tenho meu trabalho, que é a minha fonte de renda e que também ajuda nos cuidados com os animais. Então nem sempre eu consigo participar dos resgates, mas participo de uma forma de organização também. Claro, né? claro. Olha, pessoal, nós vamos aqui para um rápido comercial e voltamos já já aqui com o nosso Cacique em Cultura. Até já. Cacique, no seu coração. Ano novo, vida nova. Saúde é prioridade. Comece por incorporar hábitos saudáveis. Procure seu médico de confiança. Oferecemos alta tecnologia em análises laboratoriais com excelente custo-benefício. Confira as unidades e horários de atendimento no site oswaldocruz.com.br ou ligue 2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade. A serviço da boa medicina. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Andrade. CRM 99205. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade, a serviço da boa medicina. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. De volta aqui no nosso Cacique em Cultura, conversando com a Rosângela Coelho. Olha, pessoal, que pessoa iluminada, né? Uma pessoa que tem esse amor, porque não há como classificar de outra forma, a não ser amor. Amor ao que faz e amor a esses animaizinhos tão maravilhosos, né? Tão lindos, que as pessoas têm que sempre valorizar, preservar. E, gente, maus tratos não, né? Você quer maltratar alguém, vai na frente do espelho, quebra o espelho, entendeu? Aí você se corta, tal, né? Fica melhor, né? Você se auto-maltrata, que eu acho melhor do que você ficar maltratando um animal inocente, né? Afinal de contas, nós não estamos falando de tigres, né? De animais selvagens, né? Nós estamos falando de animais que são ali inofensivos. Rosângela, e você... Olha... Gostei da música. Não é? Essa foi muito bonita. Foi. Rosângela, e você ouvi dizer aqui que você pretende lançar um livro, Sim. né, sobre essas histórias, né? Já era para ter lançado, na verdade. Como eu tinha dito, a gente tem as duas coisas. Tem toda a parte do sofrimento, né? Que a gente também não pode deixar de falar. Porque é o sofrimento deles, as histórias deles, né? Então a gente não tem que deixar como se fosse um mundo cor-de-rosa, porque não é. Mas tem as coisas bonitas, né? Porque de ver um animal que chega completamente destruído, desenganado, triste, quase que um zumbi, sem esperança alguma. Aí você vai, pouco a pouco, curando as feridas do corpo, curando as feridas da alma, tratando com respeito, com amor, com compaixão. E você vê aquele animal florescendo assim, desabrochando. É uma coisa muito bonita de presenciar. É um renascer, né? É um renascer. E às vezes esse renascer, ele é por um curto período. E algumas pessoas não entendem isso. E pra gente, às vezes, fica pesado também lidar com isso, né? Que a gente resgata muitos animais muito doentes. A gente lida com a morte o tempo todo. E às vezes, o tempo que a gente tem de vida com eles é de menos de um dia, de algumas horas. E assim, a gente tenta o máximo, naquele momento, de
oferecer para ele tudo que ele deveria ter tido a vida inteira. E você muitas vezes percebe que ele sente isso, que ele sente esse aconchego. Essa mula mesmo que eu falei, que foi espancada, ela sentiu isso, e você participa dessas histórias com eles, você vê isso acontecendo, é um privilégio muito grande. Acredito. Sabe, de intimidade espiritual com os animais. E sabe, eu digo assim, que é ajudar o animal a diluir a dor para ascender no amor. E para mim, isso é um dos grandes trabalhos do santuário, né? Porque eu acho que nenhum ser humano ou animal não deveria partir dessa vida sem antes experimentar o que é o amor de verdade, sabe? Muito. Você tem toda a razão. Falar em amor, olha aqui que eu falei para você, o meu Raul. O Raul. Ai, que lindo. Ele é lindo, ele é lindo. E sorridente, né? E abandonado. Você vê, eu peguei, ele está comigo. Quero até mandar um abraço pro padrinho do Raul, que é o meu amigo, o ator, também ativista, né, da causa animal, que é o Andy Trevisan. O Andy Trevisan. Conhece? Então, o Andy arrumou a castração para o Raul, sabe? Ele adotou o Raul como afilhado, né? E eu fiquei muito feliz, porque ele viu, quando ele viu que eu peguei da rua e que eu comecei a tratar, e preocupado, e banho, verificando vacinas, tudo, ele ficou muito feliz. Ele falou, Dimas, ele já é castrado? Eu falei, não é. Ele falou, é por minha conta. Eu e ele fomos levar o Raul para castrar, né? Então, e o Raul, você precisa ver, nos primeiros dias ele até me mordeu a mão, né? Porque, lógico, era um cachorro também que sofria maus tratos. E depois disso, não, ele é um dengo comigo, que agora, nossa, eu abaixo assim o rosto, ele vem no meu rosto, me dá uma lambida e tal. Imagina, é uma relação nossa, eu chamo ele de meu pilantra favorito, porque ele é danadinho. Isso é uma satisfação, né? E assim... Eu vou te falar uma coisa. Das pessoas entenderem, acho, mas... Você sabe com quem eu passo o Natal? Com ele. Eu não passo o Natal com a minha família. Os natais, eu passo com eles. Com o Raul, com a Meg, com o Cookie, eu passo com eles. Porque eu falo assim, por que eu vou deixá-los nessa data de hoje? Não. Quer me ver? Vai em casa. Não quer? Não vai, eu passo muito bem com eles. Feliz, converso com eles, a gente brinca, canta Jingle Bell juntos, entendeu? Mas eu estou com eles. Porque eu sempre falo, sabe, Rosângela, que a gente nota que é aparente uma falta de amor que a humanidade está vivendo. Eu tinha muitas esperanças na pandemia, você acredita? Eu também tinha. Eu falei, que bom, né, que isso aconteceu, as pessoas vão mudar, as pessoas vão se tornar melhores. E eu fiquei extremamente traumatizado quando eu vi que as pessoas pioraram. Porque se elas tinham uma conduta de não se preocupar com o outro, depois da pandemia piorou mais ainda, agravou muito mais. E eu não compactuo com esse tipo de coisas, sabe? Eu não compactuo. Então, é uma pena ver que atrás desses lindos apartamentos, né, a maior parte apartamentos de luxo, na verdade são cavernas disfarçadas que abrigam, né, homens pré-históricos, né, que não têm a menor noção de civilidade alguma. Então eu fico muito... Nem sei se eu poderia falar isso, mas é meu pensamento, e o pensamento é livre, né? A ditadura não voltou ainda, né? Então, mas eu fico muito preocupado com essa falta de humanidade das pessoas, que ela poderia muito bem, às vezes, ajudar no tratamento daquele animal, mas ela prefere outros valores do que ajudar, né? Vocês recebem doações, Rosângela? Então, a gente recebe de colaboradores mesmos que nos ajudam. Como eu disse, de prefeitura, a gente nunca recebe absolutamente nada. Nada. E é bom sempre frisar, né? Porque absolutamente nada é o que mais a gente vê acontecer.
É impressionante, quer dizer, nenhuma manifestação de querer conhecer o trabalho para poder ver de que maneira vai poder apoiar. Nem isso tem. Não, não tem. É muito difícil, assim, e ao contrário, né? Já aconteceu da gente aqui em Taubaté, sobretudo, além de a gente já fazer esse trabalho de recolhimento, que deveria ser da prefeitura, da gente oferecer o nosso transporte para retirar o animal que estava na rua, que a prefeitura estava recolhendo, mas estava sem caminhão, que ia levar para o CCZ. A gente já fez isso com o nosso transporte, nossa carretinha, um carro de voluntário, com o nosso combustível, a gente já fez isso. A gente faz pelo bicho mesmo, né? Então, por isso que a sociedade precisa ouvir o protetor, né? Não só a gente, mas em Taubaté a gente tem muitos protetores de cachorro e gato que fazem trabalhos belíssimos também, tirando cachorro, gato da rua, sabe, pagando do próprio bolso castração, né? Ajudando famílias carentes que têm lá o animal e muitas vezes não tem o que dar para o animal comer e tudo mais. Precisa olhar para isso com mais atenção, sabe? Fazer uma política pública que realmente alcance todos. E a questão dos maus tratos, da tortura, da crueldade, infelizmente a maioria acontece dentro das próprias casas, né? As crueldades cometidas com os animais. Não é uma pessoa da rua que vai e maltrata. Acontece também, mas a maioria acontece dentro das próprias casas, como acontece também com criança ou com a mulher, né? Então, é um problema social e tem que ser visto de uma forma mais globalizada mesmo. Claro, né? Claro. Quero aproveitar e mandar um abraço para o vereador Douglas Carboni, né, que luta tanto pela causa animal, né, aqui em Taubaté. O Douglas é o único vereador que ele já foi no santuário, ele nos ajudou numa campanha, a gente estava precisando de telhas de brasilite, porque a gente estava construindo o capril, que a gente estava recebendo alguns caprinos resgatados, e ele doou as telhas pra gente na época, ele foi, até fez um vídeo gravando e tal. Mas assim, de uma forma ampla, muito difícil. Nem as empresas, assim, dificilmente ajudam, né? A gente sempre pede, a gente precisa que a gente... Imagina, um sítio precisa de manutenção o tempo todo. Claro, né? Claro. Então, você precisa de mourão, você precisa de telha, você precisa de cerca, de arame, arrumar cerca, arrumar a porteira, né? Os animais se machucam o tempo todo, porque né, são animais de grande porte, né? Eles se machucam na cerca, você tem que comprar remédio. Então é muito difícil as empresas ajudarem também. Né? Eles querem, às vezes, propor algumas coisas que, como nós somos abolicionistas, nós entendemos que os animais não existem para servir a humanidade para nada, né? A gente não tem uma relação de utilitarismo. Eu vou oferecer isso para o animal e ele, em troca, ele vai me oferecer isso. Eu vou poder montar, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo com o animal. Não, a gente tem uma relação. O animal existe somente para a vida dele. Então, a gente... Né, algumas empresas querem, tipo, vamos fazer uma cavalgada para poder ajudar com seus cavalos. Não, porque nós somos contra a montaria. A gente sabe que a montaria também prejudica os cavalos. Né? Lógico, existe muita diferença. Um cavalo que tem um tutor que oferece ração, veterinário, e um cavalo que passa fome na rua. Claro. A gente sabe que é diferente. Sim. Mas em questão do direito do animal, do respeito para o animal, ele não quer estar ali também. Ele quer viver a vida dele. Quando você vê o animal resgatado, ele vivendo a vida que ele gosta de viver, ele está ali. Longe. Ele rola na lama, brinca. É o dia a dia bonito, dele. Né? Tão bonito, feliz. Sim. E tem muitas pessoas, como você falou, que aqui em Taubaté também cuidam muito, né? Tem. Dessa causa animal, né? Quero aproveitar e mandar também um abraço para minha amiga Amélia Mussi, que também corre. A gente vai na casa da Amélia, é uma maravilha, repleta de cachorrinhos, repleta. Ela cuida com tanto amor, com tanto carinho. Coloca nomes exóticos, John Wayne, Grace Kelly, né? E os cachorros convivem dentro da casa, né? É uma maravilha. Parabéns, viu, Amélia? Eu sempre falo, quer viver bem comigo, goste de animais, né? Goste e não maltrate. Eu não sei qual seria a minha reação de ver alguém maltratando um animal na minha frente. Você já deve ter visto várias vezes, né? Eu acho que é uma revolta muito grande que dá, não dá? Dá.
Mas a gente tem que manter o equilíbrio, porque geralmente é no momento que a gente está indo para resgatar e tem algum confronto, né? Com o tutor, geralmente com o cavalo, né? Aí você vê ele sendo ríspido, batendo para tirar o cavalo dali. Eu cheguei a disputar aqui em Taubaté uma potrinha com os meninos, sabe? Na rua. Ali, eu não sei dizer, acho que é Jardim Santa Catarina. Aqueles lados da Estiva para dentro, tem vários nomes aqueles bairros, né? Mas uma potrinha que estava na rua sofrendo maus tratos. E tinham pedido ajuda, eu fui para resgatar, os meninos apareceram. Eu disputei ela no braço com eles. Aí eles me jogaram no chão, que eles eram mais, né? E saíram carregando, puxando ela e ameaçando a gente. Fiz tudo, né? Fiz boletim de ocorrência, eu já tinha acionado a prefeitura quando eu estava indo resgatar. Olha, tem uma potrinha no tal bairro, eu estou indo para lá, né? Mas eu estou indo para o trabalho, que foi um pouquinho antes de eu entrar para o trabalho. Eu tinha acionado o CCZ, a guarda municipal, mas demoraram uma eternidade para chegar. E quando eu cheguei lá, eu vi os meninos já queriam levá-la embora, porque viram movimentação. E eram bandidos, na verdade, né? Ameaçaram a gente. E tentei de tudo. Aí você vê aqueles meninos, assim, ela precisava de socorro naquele momento. Ela estava muito mal, era uma potrinha recém-nascida. Ela não tinha nem um mês de vida. Ela devia estar com a mãe, mamando, né? E estava na rua. Vendo os meninos arrastando ela pela rua e eu não poder fazer nada, assim, é muito difícil. Porque eu fiz, né? Eu disputei como eu pude, mas eu sou mulher, eles eram mais. E depois fui na delegacia. Tentei, mas não recuperar. Não conseguimos encontrar, porque eles esconderam ela lá. E como eu tinha dito muitas vezes, não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer, muitas vezes esses animais vêm de locais que tem um tráfico de droga muito forte, então é tudo envolvido. Aí fica muito difícil a gente adentrar. Mas tentamos localizar. A gente ofereceu até recompensa, aí vieram várias pessoas dizendo onde ela estava, mas eram pistas falsas, pessoas queriam se aproveitar, né? A gente fez tudo, acionei o Ministério Público, mas não conseguimos localizar a potrinha, com certeza ela morreu, né? Que coisa. E aí, além de tudo, né, Rosângela, se expõe a um perigo, né? Sim, mas a vida, ossos do quem ofício, quer mudar né? o mundo de alguma forma, né? Tá sempre em risco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já aqui com a Rosângela Coelho no Cacique em Cultura. No seu coração. Ano novo, vida nova. Saúde é prioridade. Comece por incorporar hábitos saudáveis. Procure seu médico de confiança. Oferecemos alta tecnologia em análises laboratoriais com excelente custo-benefício. Confira as unidades e horários de atendimento no site oswaldocruz.com.br ou ligue 2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Andrade. CRM 99205. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas Oliveira. Voltamos aqui no nosso Cacique em Cultura. Deixa eu ver, Rosângela, estou vendo aqui o resgate. Olha só, meu Deus, que coisa triste. Ele caiu de exaustão. De exaustão. Aí, né, o CCZ recolheu nessa época e recolheu uma outra égua que estava na mesma casa. Ela tinha aqui a parte de cima perto dos olhos bem afundados por conta de peso, era bem idosa. Aí tinha uma mula, aí eles mandaram pra gente, porque não tinham condição de salvar, porque esse cavalo em especial, ele precisou de um intensivão, a gente fala. Ele precisou de tomar soro, muita vitamina, mas é muito mesmo, sabe? Quando o cavalo tá nesse ponto, tipo, você toma 10 litros de soro de manhã, 10 à tarde e várias vitaminas, é um intensivão para reverter o quadro. A gente conseguiu reverter o quadro e
Depois ele foi para um sítio de uma outra protetora, em Cunha. Mas nós salvamos esse cavalo. Nossa. E com ele veio ele, o CCZ nos mandou, porque ele não tinha nenhum recurso para poder fazer o tratamento. Foi ele, a égua que era do mesmo tutor, a Garbina, que também estava doente, estava com babés, anemia, porém não estava tão grave quanto ele, né? Uma égua que tinha problema, eu esqueci o nome do que ela tinha, mas ela tinha um problema no quadril, ela andava com a perna aberta e arrastando, que tinha que fazer cirurgia, e eles não tinham como fazer a cirurgia. Veio pra gente também, a gente fez cirurgia, hoje ela tá super bem no santuário. E uma mula que só tinha um olho e estava na carroça também. E o olho dela, a gente fez a cirurgia, nossa, a mulher era muito brava. E ela foi para esse sítio também, dessa pessoa, que na época a gente estava numa propriedade muito pequena, não cabia todos eles, né? E a gente já tinha os nossos resgatados. Nossa. Ó, o Cookie. Ai, que lindo! Esse é o meu Lorde. Isso que essa raça também é maravilhosa, né? Eles são muito bobões, né? Demais e amoroso ao extremo. Sabe que tem uma protetora no Rio que ela resgata, essa raça é boxer, né? Boxer. Ela tem um projeto que só resgata boxer. É que as pessoas acham que cachorro de raça não é abandonado. E tem. Também, nossa, né? Ela resgata porque assim, às vezes as pessoas, elas compram, né? Sou absolutamente contra, né? Venda comércio de animais. Enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas as pessoas não sabem nada sobre o temperamento ou tem alguma dificuldade e as pessoas simplesmente descartam, né? Solta na rua. Né? E ela tem esse projeto, eu acho bem bacana, assim. Ela resgata cada box, assim, completamente destruído. Nossa. E eles são tão amorosos, né? Demais. São muito bobões, demais, né? São. E ele tem medo dos pequenos. Tem, então por isso que eu falo que eles são bobões, que eles são grandes, eles têm uma carona, mas eles são muito... Então, ele, na verdade, ele é mais criança que os pequenininhos. O Pincher, por exemplo. Né? Nossa. Eu vou ler aqui, olha, do nosso querido Douglas Jefferson, que foi o nosso convidado ontem, que é um poeta, escritor, é um menino multifacetado, que tem tantas e tantas qualidades e uma grande sensibilidade. E ele escreveu para a Rosângela Coelho, que é amiga dele, um poema. É poema, né, Jefferson? Querida vegana, voz de menina, doce canto, espírito que dobra espaços, inverte destinos, tece laços, fada do tempo, flor do campo. Deitado na beirada da estrada, jaz o cavalo e sua ferida exposta. Não basta o medo e a pata quebrada, sua dor é invisível à nossa resposta. A rosa valente aceita a proposta e, aliada aos serafins, resgata o equino, das trevas brota-se luz, amor genuíno. Marcha a ré em vida, história oposta. É dom fazer de ações as intenções. O choro vem e escorre na lembrança. Em abatedouros, milhões, aos grilhões, de anjos abandonados de esperança. A face envergonhada cora 1000 gerações. Se os homens encarassem a verdade, sucumbiriam à lamúria, à piedade. Rosângela se ergue e prepara os canhões. Sua munição, palavra, exemplo, amor. Mãos que escrevem, lutam, acariciam. Francisco o cavalo, nela se fez morador. Sol nascente, Dharma e Shanti apreciam. Que templo fantástico o coração dela. Ilumina com presença seus pares, norteia anjos aos verdadeiros lares. Faz de sua própria existência arte bela. Admiro por inteiro, de janeiro a janeiro, a querida vegana Rosângela Coelho. Autoria Douglas Jefferson. Olha que lindo, parabéns, viu, Douglas? Adorei, parabéns. Né, eu falo, ele tem uma sensibilidade. Tem, mas eu falo para ele que também ele me vê melhor do que eu sou. Ela fica emocionada, mas é lindo, mas né? Eu sou muito briguenta também, assim, tem que ser também, né? Mas escorpião. Escorpião, eu sou sagitário. E é engraçado, eu sou muito brigão, mas
me emociono com uma facilidade impressionante. Mas eu acho que é uma coisa muito boa para nós, porque raras são as pessoas hoje que se emocionam. Raras são as pessoas que têm ainda sentimento. Sim. Então é um privilégio nosso. Sim. Né? É um privilégio nosso. Mas o Douglas realmente é espetacular. Eu nem lembro mais como que a gente se conheceu. A gente se conhece há tanto tempo. E eu sou tão ingrata com ele, assim, uma amiga ausente, um pouco ausente por conta de todas as atividades do santuário, né? Porque são coisas assim, né? Imagina, você ter que resolver coisas assim que normalmente faz parte do horizonte de uma mulher, né? Sim, sim. De você ir comprar coisas assim, vou comprar uma... Sei lá, vou lá comprar arame, vou lá comprar morão. São coisas assim de entender esse meio rural, né? Que a gente está nesse meio. Embora a gente seja muito diferente, né? Que o nosso trabalho não é um trabalho comercial, é um trabalho de doação, de resgate, né? Mas a gente está nesse meio, né? E é até engraçado que às vezes eu falo com minha amiga, que eu fico assim, feliz quando eu vou lá na loja da Comevap para comprar remédios, suplementos para os animais, assim, porque é uma satisfação muito grande de você poder, porque não é só retirar da rua, né, Dimas? Você dá qualidade de vida. Claro. Porque você tem uma responsabilidade com a vida do outro. Começa ali, né? Sim. No recolher, e aí vai começar o trabalho, Isso, né? A continuidade do trabalho. E é para a vida toda, né? Porque assim, eu acho muito triste quando você vê, e a gente vê isso o tempo todo, e pra gente chega muito isso. Não em relação a animal de grande porte, mas sobretudo animal de pequeno porte. A pessoa tá lá há 10 anos com o animal, aí a pessoa vai mudar, vai não sei o que, a pessoa quer se desfazer do cachorro e gato. Assim, meu Deus, como que a pessoa consegue conviver com o animal por 10 anos e depois ela consegue se desfazer dele, sabe? Como que não tem a responsabilidade de, sabe, de trazer, porque, poxa, se é um filho, aí a gente até brinca entre os protetores, né? A pessoa vai mudar, mas a pessoa, se ela tem um carro, ela vai mudar e ela vai levar o carro dela junto. Então ela vai procurar uma casa que tenha garagem para pôr o carro. E geralmente com o animal não é assim. É verdade. As pessoas não têm a menor consideração, infelizmente, né? Rosângela, qual o meio de contato com você? Pode, a página, tanto no Facebook como no Instagram. A gente está com um probleminha no nosso site, que eu vi ontem, mas a gente tem o site também. Mas é Santuário Filhos de Shanti. Shanti é uma palavra em sânscrito que significa paz, que é o nome da primeira égua, né? É SHANTI. E pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp também, se quiser conhecer um pouco mais do trabalho e uma forma de ajudar. É 12, né? 99-641-3053. Perfeito. Rosângela, parabéns pelo seu trabalho. Poucas pessoas têm uma humanidade como a sua, e que você consiga realmente continuar nessa linda missão e com apoios, né? Sim. Com apoios, que isso é muito importante, né? Eu acho que as pessoas ouvindo esse programa e conhecendo a história da Rosângela Coelho, olha, pessoal, é difícil não colaborar, né? Vamos torcer para isso, viu? Muito obrigado, viu, Rosângela? Obrigado, Douglas Jefferson, que está aqui conosco no estúdio, né? Amigo da Rosângela. Aliás, obrigado, Jefferson, o Douglas Jefferson, que foi ele que indicou a Rosângela para o programa. Muito obrigado, viu? E nós vamos ficar aqui com a música. Eu ofereço para os nossos convidados, a Rosângela e o Jefferson. Vamos escutar a música Amizade Sincera, Chico Teixeira e Renato Teixeira. Que lindo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo de
disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras sentidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo, amigo. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo.